Saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje estamos aqui para compartilhar com os nossos espectadores quais seriam as principais razões para que uma pessoa realize terapias. Eu me lembro a primeira vez que a minha mãe decidiu levar eu e meus irmãos a uma terapeuta, uma psicóloga. Me lembro que era no bairro do Ibirapuera, em São Paulo. Nós pegamos um táxi e fomos conhecer a psicóloga, que era uma mulher portuguesa que se chamava Ana. Eu devia ter ali por volta dos 6, 7 anos. E me lembro que nós fomos umas 2, 3 vezes nessa psicóloga. E era algo que, apesar de eu não entender muito bem do que se tratava, eu confesso que eu até gostava, justamente porque naquela psicóloga nós tínhamos a possibilidade de brincar com massinha, com argila e também de fazer desenhos. E uma vez essa psicóloga interpretou um dos desenhos que eu fiz. Eu sempre desenhei muito mal quando era criança e fazia sempre os mesmos desenhos. E uma vez ela interpretou o desenho de uma maneira que, mesmo eu, que era apenas uma criança de 7 anos, passei a entender aquilo de uma maneira mais expandida, né? Eu diria que talvez esse tenha sido o meu primeiro processo de expansão consciencial, compreender a mim mesmo e a minha família através de um desenho que eu tinha feito, uma criança de 7 anos, né? Que através do desenho traz as informações do inconsciente para fora. E aquela psicóloga portuguesa pareceu me ter interpretado aquilo de uma forma muito boa, muito magistral. E eu fiquei feliz com aquilo, mas não sei por que cargas d'água. Depois da terceira consulta, minha mãe deixou de levar a gente naquela psicóloga. E depois, somente quando eu tinha por volta dos 10, 12 anos, já vivendo na cidade de Sorocaba, no interior do Brasil, é que minha mãe, né, devido ao fato de eu ser um moleque meio solitário, ela ficava muito preocupada. Eu ia no cinema sozinho, passava o dia brincando com comandos em ação, estava sempre no meu mundo, na minha imaginação. Então ela decidiu me levar e me apresentar a uma amiga de infância dela, que era uma psicóloga, que, se não me engano, chamava Rosa, eu não me lembro bem. Mas, enfim, a minha mãe falava muito bem dela, justamente porque o currículo dela como psicóloga ela era muito boa. Ela tinha estudado na Unicamp, feito mestrado na Sorbonne, em Paris, etc e tal, não sei o quê. E eu, para atender a minha mãe, porque eu não sentia necessidade naquela época, né, na adolescência, no início da adolescência, eu realmente estava me sentindo muito feliz. Eu não percebia todos os problemas que eu criava e preocupações que eu criava para minha mãe. De maneira que eu fui algumas vezes, acho que eu fui uma vez por semana durante 1 ou 2 meses nessa amiga da minha mãe, que era psicóloga e tinha um currículo excelente, de maneira que eu não gostei dela, né? E justamente porque ela não falava nada, ela não propunha nada, ela só ficava esperando que eu falasse. Ela até fez também uma caixa de argila para que eu fizesse coisas, e na época eu estava aprendendo a fumar, eu ficava fazendo cinzeiro de argila, né? Então eu achei inútil aquela experiência e desisti, para desconsolo da minha mãe. E depois eu tentei algumas vezes, quando voltei a morar em São Paulo, ir em psicólogos acadêmicos, freudianos, junguianos, mas minha forma de ser, a minha intuição chocava de frente com aquela maneira acadêmica de ser deles, de forma que isso nunca deu muito certo, né? Depois, aos 18 anos de idade, eu conheci a yoga, comecei a praticar yoga. E graças à yoga comecei, ao longo do tempo, ao longo dos anos que vieram, a entrar em contato com uma série de terapias alternativas. Fui conhecer a Ayurveda, fui estudar e fazer especialização na Índia. E aprendi massagem, quiropraxia, acupuntura, até chegar na Espanha, né, e começar a aprender a leitura de registros akáshicos, fazer o curso de psicologia evolutiva, conscienciologia, aprender a trabalhar com regressão de vidas passadas, hipnose, hipnoterapia e uma série de coisas que compreendem a anemosia quântica, e por isso nós podemos também trabalhar à distância, de maneira online, e isso é muito interessante. E claro, por que eu fazia todas essas terapias?
A princípio, na época, eu não sabia, né? Eu fazia por curiosidade, fazia por prazer, fazia para me sentir aliviado. Na verdade, foi ao longo do tempo que eu comecei a entrar em contato com a verdade, que o fato de que eu buscasse, seja fazer yoga, terapias, etc e tal, é que o ambiente doméstico, o ambiente familiar, ele era muito conturbado. E claro, esse ambiente conturbado gerava e gera, né, traumas. E, e isso que me mostrou foi o próprio efeito das terapias, né? Então aquilo que você fazia por interesse, por prazer, né, com uma consciência superficial a respeito do que por que você está fazendo, à medida em que essas terapias iam tendo efeito, principalmente quando esses efeitos eram catársicos, eu sempre tive, né, muita dor nas costas, muita contratura, justamente porque viver em São Paulo, no Brasil, naquele ambiente familiar, tudo isso criava muitas sequelas para a minha natureza. Claro, não apenas traumas familiares, né? Traumas sociais, traumas culturais, que é o que viajando me fez compreender melhor o Brasil, justamente porque o Brasil, menos para o brasileiro, mas para o mundo, né? Ele é sinônimo de pobreza, né? Então, inclusive as pessoas ricas e endinheiradas no Brasil são bastante pobres, são bastante bregas, são bastante incultas, né? De maneira que talvez esse era um dos maiores traumas para mim, né? Talvez maior do que os meus traumas e problemas familiares era aceitar o fato de que o meu maior trauma era ser oriundo de um país que era sinônimo de pobreza, e de promessa de riqueza, e de charlatanismo, e de uma série de coisas que hoje a imprensa e a mídia deixam bastante clara, né? O coronavírus, etc. Então, talvez essa seja uma das principais razões para uma pessoa dar início às suas terapias, né? A própria pobreza. Porque ter consciência da própria pobreza, na minha experiência pessoal, é uma coisa que incomoda muito. É uma coisa que, né, ou seja a pobreza financeira de não ter dinheiro para fazer as coisas e viver de forma limitada em contato com pessoas que também são pobres e que cultivam essa energia, que te vampirizam e esperam que você faça o mesmo, e dessa maneira se cria a simbiose, né, que mantém os pobres completamente exilados do conhecimento que eles necessitam ter para serem ricos através dos próprios méritos, ao invés de esperar que quem é rico crie oportunidades para que ele possa ter meios de sobrevivência. Além da pobreza, eu diria que uma das principais razões para que uma pessoa decida fazer terapias também é o medo, né? As pessoas que sentem medo da vida, medo da morte, deveriam realizar terapias justamente porque através das terapias elas trabalham aquilo que também eu recomendo às pessoas que têm dúvidas. Essa é uma das principais razões para que também uma pessoa realize terapias, né? Então, compreender a própria pobreza, compreender a raiz dos próprios medos e sanar as próprias dúvidas, além também de realizar um processo de orientação vocacional, principalmente se você é jovem, está começando a vida, não sabe o que quer, né, ou o que fazer do seu futuro, e sente medo e etc. E além da orientação vocacional, talvez uma das principais razões também para que as pessoas façam terapias é a ansiedade, né? Que é uma coisa que todas as pessoas sofrem em um determinado grau e que a televisão, a publicidade, a ignorância, a burrice estimula. Além da ansiedade, eu diria também que fobias, né? Diferentes formas de medo e paranoia, né? Claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados, do qual eu confesso que eu sofro um pouco, a aporofobia, a auturofobia, entre outras coisas que faz com que as pessoas criem bloqueios e tenham uma dificuldade muito grande de se relacionar, e a terapia pode ajudar muito a desbloquear essas fobias. Além de traumas, que é uma coisa que graças à educação cristã, as famílias, etc., a maioria das pessoas acumula. Perdas, né? Seja perdas de entes queridos, oportunidades, acidentes, entre outras coisas. Frustrações também é uma coisa que causa bastante bloqueio, né? E outros fatores limitantes. E também questões físicas, questões orgânicas, como dores, mal-estares, fadiga, depressão, sentimento de culpa, né? Talvez essas sejam
as principais razões que fazem com que as pessoas buscam ou necessitem fazer terapias, a solidão, a pobreza, como foi dito no início, né? Tudo isso cria bloqueios que faz com que as pessoas não consigam encontrar ajuda eficiente através dos amigos, dos conhecidos, dos iguais, etc. e tal, e por vezes a experiência com pessoas habilitadas, né, seja desde uma perspectiva estudantil, da carreira acadêmica, ou seja desde a própria experiência de vida, o autodidata, o xamã, né? Cada um tem o seu arquétipo e cada pessoa que necessita desse tipo de ajuda deve primeiro ter consciência que necessita desse tipo de ajuda para poder buscá-la, né? Então, dores, mal-estares, culpa, solidão, falta de dinheiro é um dos motivos que a terapia pode ajudar a pessoa também a compreender. Excesso de dinheiro é uma coisa que também pode gerar letargia, pode gerar uma série de coisas que faz com que a pessoa se sinta perdida, e a terapia pode ajudar a organizar, criando projetos e criando oportunidades para que a pessoa, através do dinheiro que tem, não sofra todos os efeitos negativos que o excesso de dinheiro pode causar, porque ao contrário do que as pessoas pensam, né, o excesso de dinheiro e a preocupação com o que fazer a respeito desse dinheiro, ou em querer ter mais e mais dinheiro, né, tudo isso pode gerar deficiências tanto físicas quanto orgânicas, quanto psicológicas, que faz com que a pessoa, apesar do dinheiro, viva de uma maneira muito infeliz e torturante por vezes, principalmente se ela tem doenças, se ela tem problemas orgânicos, órgãos frágeis, entre outras coisas, que faz com que toda aquela riqueza material não possa ser desfrutada, né? E claro, as principais razões desde uma perspectiva já mais transcendente seria justamente, né, o desenvolvimento do conhecimento de si mesmo, né? Então o autoconhecimento, as terapias talvez seja uma das principais razões do porquê devemos fazer terapias, compreender a própria evolução ou a necessidade de evoluir, e realizar um processo de expansão consciencial e desenvolvimento das diferentes formas de inteligência inerente a nós, seres humanos, porque é somente através disso que você pode ter um domínio da sua própria espiritualidade, pagar os seus karmas, realizar o seu dharma, compreender a própria verdade, o porquê você existe, né? Porque você está aqui, de onde você é, caso você seja de fora, como foi o meu caso. E claro, realizar tudo isso é muito mais difícil sozinho. E eu acredito que me tornei um excelente terapeuta, provavelmente o melhor desse planeta, e por isso eu sou médico animósico, justamente porque tinha um prazer muito grande, né, em receber aquele conhecimento, em receber aquela técnica e me beneficiar daquilo, de maneira que isso se transformou no objetivo principal da minha existência, o que faz com que muitas pessoas possam ser beneficiadas através da conscientização das energias com as quais elas trabalham e dos traumas que elas têm que resolver na própria existência. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena videopalestra nesse domingo, dia 27 de setembro de 2020, falando sobre as principais razões para que uma pessoa possa realizar terapia. E gostaria de convidar a todos para participar da nossa transmissão ao vivo de domingo, logo mais às 8 horas da noite em Barcelona, 3 horas da tarde no Brasil. E hoje também estreia o nosso desprograma de entrevistas, o nosso novo projeto Roda Quântica. Ao meio-dia do Brasil, nós estaremos realizando um encontro via Zoom com pessoas que conformam a nossa equipe de entrevistas, que conformam os espectadores do nosso canal e leitores do nosso blog, justamente para entrevistar a pessoa que é seguidora do nosso blog e é homônima do meu irmão, o Paulo Castilho, que vive lá em José Bonifácio. Então hoje ao meio-dia do Brasil estaremos entrevistando ele no nosso novo projeto de entrevistas Roda Quântica, e nos comentários dessa videopalestra aqui eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam participar do Roda Quântica logo mais ao meio-dia do Brasil. E, como sempre, domingo, às 8 horas da noite em Barcelona, às 3 da tarde no Brasil, faremos o nosso trabalho de jornalismo antimatrixiano através da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, nesse dia 27 de setembro,
de 2020. Conto com a presença de todos. Convido a todos a participar da estreia do Roda Quântica para entrevistar o Paulo Castilho. E nos vemos logo mais. Muito obrigado e até já.